Olá, meninas do Ministério Filhas de Sara. Olá, você que talvez não seja do ministério e também está me assistindo. Eu espero que esse vídeo encontre vocês bem, debaixo da graça, da paz do Senhor. É um privilégio para mim poder trazer uma palavra e hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração já há algumas semanas atrás. E eu sei que tudo que a gente fala a respeito do Senhor, eu sei que o que vem da palavra dele, o que ele fala com a gente, tem condições de abençoar e edificar a nossa vida. E eu gostaria de pedir que vocês, enquanto ouvem o que eu tenho a falar, que vocês pensem nas suas vidas, abram seus corações, deixem o Senhor falar com vocês. Cada um é diferente do outro, cada um vive uma situação, mas eu sei que a palavra de Deus encontra em corações sedentos, corações dispostos a receber o que Ele tem para falar, encontra morada. E eu quero compartilhar hoje com vocês algumas situações que a gente encontra na Bíblia, são situações diversas, variadas, que eu vou colocar para vocês. E elas têm alguns pontos em comum entre elas. Todas elas se passam em algum momento dentro de uma embarcação, ou seja, né, é um tipo de transporte que anda sobre as águas, né? E tem vários desses barcos e dessas embarcações na Bíblia, mas eu escolhi 4 delas para poder trazer um pouquinho do que se passou ali. Nas 4, os personagens, as pessoas ali que vivem essa história são homens de Deus, homens que andavam com Deus, ouviam a Deus, e cada uma delas vai mostrar uma coisa diferente pra gente. Então eu peço que vocês abram o coração de vocês para receber, tá bom? E a primeira delas a gente encontra já no começo da Bíblia, em Gênesis capítulo 6, a história de Noé. E Noé, a história da arca de Noé, ela é muito famosa principalmente no meio das crianças, né? As pessoas contam muito essa história para elas, né? Os animais, tudo que Deus fez, o dilúvio e tudo mais. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: Deus, já ali no começo desse capítulo, ele fala que o povo, aquele pessoal ali, estava vivendo num meio de perversidade, iniquidade, e isso chegou até ele, e então Deus, que é um Deus justo e amoroso, ele decide que ele vai destruir aquele povo. Mas ele olha ali naquele povo e ele vê Noé. Noé, no versículo 9 do capítulo 6 diz que Noé era um homem justo, homem íntegro e andava com Deus. E isso, né, foi o que Deus viu quando ele olhou para Noé. E aí, no desenrolar da história, Deus vai até Noé e ele fala: Noé, eu quero que você construa uma arca. E ele passa os mínimos detalhes do que ele quer nessa arca, como é para ser construído, o tamanho e tudo mais. E Noé, no versículo 22, fala assim: Noé obedeceu e ele fez exatamente tudo o que Deus havia ordenado. E mais à frente, depois que Deus continua dando as instruções de como ele vai agir ali com essa arca, quem ele vai colocar lá dentro, como vai ser feito, o que ele vai fazer. E ele vai lá e diz que Noé, de novo, obedeceu e fez exatamente como Deus mandou. E aí Deus faz o quê? Ele fecha aquela arca com o Noé e a sua família e os seres vivos que ele quis colocar ali dentro. Ele fecha essa arca e durante 40 dias chove. A Bíblia fala que vem água de tudo que é lado, né? Enche a terra de uma quantidade imensa de água. E nesse momento eu fiquei pensando nas pessoas que estavam do lado de fora, né, dessa arca.
como deve ter sido terrível, né? O desespero, porque a água foi subindo e a Bíblia chega a relatar que a água chegou a ficar acima dos montes, que são os mais altos, 7 metros acima dos montes. Então era muita água mesmo, não havia onde você se apoiar e poder se refugiar. E 40 dias ali dentro, e eu me lembrei muito da situação que a gente está vivendo da quarentena, né? A gente vê muita reclamação de ter que ficar em casa, a pessoa, né, não consegue, o que eu faço, quero sair e tal. Não é? Ficou 40 dias debaixo de chuva, mas a Bíblia relata que demoraram 120 dias para ainda essas águas irem embora e ele poder sair da arca, né? Então foi quase metade de um ano. Mas o que eu quero destacar para vocês é que Noé, ele temeu a Deus e teve fé. Isso fala lá em Hebreus 11:7. Foi a fé e o temor a Deus que fez com que ele construísse aquela arca. Então era um homem justo que recebeu uma ordem de Deus e ele foi lá e ele cumpriu exatamente o que Deus pediu. E naquele dia que ele decidiu fazer isso, ele trouxe salvação para a vida dele e para a vida da família dele também. E essa embarcação passou a ser uma embarcação segura, porque Deus estava soberano sobre ela. Ele tinha fechado aquela porta e ele estava cuidando de tudo o que acontecia ali. Então, a gente vê Noé como um homem referencial de temor a Deus, obediência e fé. Logo mais para frente, ainda no Antigo Testamento, a segunda embarcação a gente encontra em Jonas. Jonas também é uma história muito contada para as crianças, né? E são 4 capítulos, se eu não me engano, e ali nesses 4 capítulos você consegue entender a história toda que acontece com Jonas. E ali no primeiro capítulo já, Deus vem falando que ele queria que Jonas levasse uma palavra dele até a cidade, uma cidade que também existia muita perversidade, muita iniquidade, muito pecado, e o Senhor decidiu que ele ia destruir aquela cidade, aquele povo. Mas, pela misericórdia dele, ele chamou Jonas, que era um profeta, e falou: Jonas, você vai até essa cidade e você vai levar minha palavra. Seria uma palavra de arrependimento, né? Porque Deus iria destruir essa palavra. Deus pediu para Jonas ir até essa cidade para falar que Deus ia fazer ali, né? E o que aconteceu? Jonas, ele pelo seu ego, a sua justiça própria, ele não queria fazer isso. Então, ao invés dele obedecer a Deus, ele simplesmente foi para outro lado. Ele entrou num navio e nesse navio foi para outra cidade, em outra direção, e ele estava ali tentando fugir da presença de Deus. E a consequência dessa escolha de Jonas foi que Deus mandou uma tempestade sobre aquela embarcação. E ali as pessoas começaram a ficar desesperadas, né? E elas começaram a tentar entender o que estava acontecendo, né? Por que qual foi a causa dessa tempestade? Por que estava acontecendo tudo aquilo? E eles descobriram, em determinado momento, que o culpado de tudo que estava acontecendo era Jonas, né? E eles foram até Jonas e falaram com ele, e ele realmente assumiu que, né, era por culpa dele e tudo mais, e disse que a única forma de acabar com tudo aquilo, salvar a vida daquelas pessoas que estavam correndo risco, era eles atirarem Jonas ao mar. Então, para Jonas, ali, a sentença já era de morte, porque ou ele morreria dentro daquele navio, ou ele morreria no mar, ao ser lançado. Mas Deus, com a sua misericórdia, foi lá, e quando Jonas foi arremessado ao mar, Deus mandou um peixe, um grande peixe, que engoliu Jonas. E ali na barriga daquele peixe, ele teve um arrependimento profundo, um quebrantamento diante do Senhor. E isso gerou a salvação de Jonas também, ali da vida dele, né, naquele mar. E aí o Senhor devolve ele para a terra, firme, e dá uma nova chance dele levar a palavra que era para ser levada àquele povo. Então ele fala: Jonas, vai lá e fala a minha palavra para aquele povo. E Jonas foi e teve salvação e arrependimento naquela cidade. Mas por causa, né, dessa desobediência, desse pecado de Jonas, quase que morreu todo mundo, né?
e por causa da misericórdia do Senhor e do arrependimento dele, do reconhecimento do que ele fez de errado, teve salvação ali naquele barco, né? As pessoas não morreram, teve a salvação da própria vida de Jonas e a salvação daquele povo. Então, a gente entende aqui que quando a gente decide não obedecer ao Senhor, a gente sempre vai ter consequência, o nosso pecado traz consequência. Mas a gente tem sempre a oportunidade de voltar, de quebrantar o nosso coração, da gente se humilhar, orar ao Senhor e pedir perdão. E mesmo que ainda continuem as consequências, a gente sabe que é o correto a fazer, a gente se voltar para Deus sempre, né? E essa decisão de Jonas errada não comprometeu só ele, né? Teve as dificuldades, as consequências internas e as pessoas que estavam à sua volta. Mas graças a Deus a gente vê que ele se arrependeu e foi fazer aquilo que o Senhor mandou, né? E logo um pouco mais para frente na Bíblia, a terceira situação a gente encontra em Mateus 8, ou Lucas 8, ou em Marcos 4, que é aquela história também muito conhecida de Jesus no barco. O que aconteceu? Jesus estava saindo de um lugar, indo para outro local, ele entrou no barco e ele chamou alguns discípulos para estar com ele, e esses discípulos aceitaram o convite, né? Eles foram por livre e espontânea vontade, eles entraram no barco, foram com Jesus, e aí Jesus resolve dormir, ele se deita ali, dorme tranquilo no barco, mas numa determinada hora começa uma tempestade, e é uma tempestade violenta, fala no versículo 24, e Jesus ainda continuou dormindo nessa tempestade. E esses discípulos, que eram homens que conheciam já Jesus, já estavam caminhando com ele, conheciam as suas atitudes, como ele agia, conheciam alguns sermões, talvez uns milagres. E o que acontece? Eles, nesse momento, olham para Jesus, vê ele dormindo, e por causa da tempestade violenta, o coração deles se toma de medo, de desespero. Eles perdem ali nesse momento a paz, eles perdem nesse momento a fé, né? E aquele homem que estava com ele ali deitado, com eles deitado naquele barco dormindo, era um homem que pregava tudo isso já. E aí eles não veem outra saída a não ser acordar Jesus. Eles acordam Jesus. E Jesus levanta e ele, na tranquilidade, ele vai lá, acalma toda a tempestade, acalma o mar. A Bíblia fala que teve bonança, no versículo 26 até. E aí ele chama esses homens de pequena fé, né? Vocês ainda não entenderam, vocês deixam a sua paz embora, né? E aí a gente olha para esse texto e trazendo um pouco mais para a nossa vida de cristão, a gente vive dificuldades, problemas, muitos, né? Não são poucos. Atualmente estamos passando por essa pandemia, é algo que está gerando um pânico em várias áreas da nossa vida, né? No mundo, nos países. E como que a gente age nesses momentos difíceis, né? A gente é daqueles que anda com Jesus e tem fé e mantém a nossa paz somente quando está tudo bem? Quando a morte bate à nossa porta, ou na nossa família, pessoas que a gente ama, ou a doença, ou a dificuldade financeira, ou um desemprego, talvez, né? Ou problemas, adoecimentos da mente, ansiedade, depressão. Como a gente se põe? Qual é a nossa postura frente a isso? A gente confia no Jesus que está ali do nosso lado, dormindo, né? Dando a mão pra gente. Ou a gente se desespera e perde a paz, e perde a nossa tranquilidade, perde o sono, né? No caso desses discípulos, eles só retomaram a tranquilidade depois que Jesus acalmou tudo, né? E eu lembro do pastor Samuel, quando ele estava tratando sobre depressão, ansiedade lá na igreja, ele disse o seguinte: os problemas sempre vão acontecer, né? Os sofrimentos e tudo mais, mas como que a gente age em meio à nossa preocupação? Não tem problema a gente se preocupar, né?
A preocupação, ela vem, ela é normal. Mas como a gente vai agir com essa preocupação? A gente vai usar a preocupação para trabalhar o nosso coração, para a gente pensar num plano, numa estratégia ou algo que pode ser feito frente àquilo que a gente está passando? Ou a nossa preocupação vai perder o controle e a gente vai entrar nessas crises em que a gente mostra que a gente não está tendo fé e que a gente não conhece o nosso Deus maravilhoso, né, que cuida da gente. E aí uma quarta situação, e já caminhando para o final, um pouco mais à frente em Atos 27, um outro homem de Deus, um outro homem que andava e tinha postura de homem, que conhecia Jesus e que pregava o seu evangelho, Paulo, nesse momento de Atos, ele estava como prisioneiro, então ele já não tinha a sua liberdade e ele estava sendo levado, se eu não me engano, para Roma. Ele ia ser levado a um local e ele precisou entrar em um barco, e antes dele entrar nesse barco, Paulo sabia que não era para entrar ali, que aconteceria alguma coisa, e ele diz, não acho bom que a gente entre, né? Não é sábio que a gente vá agora para alto mar e tudo mais, mas ninguém ouviu a Paulo, e ele, como prisioneiro, ele tinha que entrar ali naquele barco, não seria um local que ele escolheria entrar, né? Mas ele estava preso, ele não tinha escolha. E aí no versículo 15 de Atos 27 diz que que sobreveio ali ao barco uma grande tempestade. E aí eles começam a tentar jogar coisas do barco, talvez deixar o barco mais leve. Eles começam a fazer tudo que eles podem para tentar melhorar a situação em meio àquela tempestade. E diz que tinha 276 pessoas aí nessa embarcação. E todos ali tentando, né, fazer alguma coisa, e chega num momento, no versículo 20, que fala que a esperança se perdeu, não tinha mais o que fazer. E aí é quando Paulo se levanta e fala com eles que tudo ficaria bem, porque Deus tinha falado com ele naquela noite. E Deus tinha um plano para a vida de Paulo e precisava ser cumprido esse plano. Então ele precisava chegar até o local que ele estava sendo levado. E não só a Paulo, mas Deus disse que todos ali seriam salvos e ficariam vivos, né? Mas era por causa da presença de Paulo naquele barco. Deus cuidou daquela situação, porque Paulo estava ali. E Paulo era um homem de fé, Paulo era um homem que sabia o chamado e a missão que ele tinha. E Paulo sempre foi um homem extremamente corajoso, ele se posicionava, ele entendeu a missão dele. E mesmo que ele, obedecendo ao Senhor, tenha passado por tantas dificuldades, lutas e sofrimentos, ele reconhecia que aquilo era por amor a Jesus. Ele reconhecia que o sofrimento era normal para quem estava sendo perseguido pelo amor a Jesus. Então a gente vê um homem também de coragem e temor a Deus, como Noé. Mas no caso ali de Noé, ele obedeceu e ele foi salvo, e ele não passou por todo aquele caos que estava acontecendo do lado de fora da arca. Mas Paulo, ele mostra com a vida dele que na verdade a gente vai, por amor a Jesus, a gente vai acabar sofrendo em alguns momentos. E Deus sabe que a gente é fraco como pessoa, mas Ele diz que a nossa fé é fortalecida, a nossa vida, tudo em nós se torna forte, porque a gente resiste, porque tem o Espírito Santo ali do nosso lado e Ele está ali para ajudar a gente, né? Nunca foi dito na Bíblia que seria fácil a nossa vida, mas como Paulo, que teve perseverança, e ele perseverou porque ele conhecia o Deus dele, e ele conhecia quem ele servia, e ele conhecia a missão que Deus tinha dado a ele, a missão de pregar o Evangelho, a missão de enfrentar o que viesse à frente para poder levar a palavra de Deus. Então, para concluir, eu queria que você agora, assim que acabasse esse vídeo, parasse para refletir como tem sido a sua vida como cristão.
qual tem sido o seu posicionamento nos momentos em que exige que a gente tenha paz, que a gente tenha perseverança, que a gente tenha fé, né? Como a gente tem se posicionado, né? A gente tem lutado com a palavra, com a fé, com a oração, ou a gente tem deixado tudo isso cair, a gente tem deixado a rotina tomar conta, o medo tomar conta, o desespero, a falta de paz, né? A gente sabe que Jesus está ali com a gente no barco, então por que a gente vai entrar nessa ansiedade, esquecer que Ele está do nosso lado, que tem o Espírito Santo com a gente, que vai consolar nos momentos necessários e vai fortalecer, né? Como a gente tem agido como cristão. Então, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor leve vocês a lugares altos, a lugares difíceis, a lugares que a gente talvez seja testada a nossa fé, talvez às vezes no fundo do poço, mas até lá a gente pode ver Jesus do nosso lado, ver Deus fortalecendo, e a gente precisa buscar intimidade, porque a intimidade faz a gente reconhecer quais são os planos de Deus, e a intimidade faz com que a gente ouça a voz dele e que a gente possa prosseguir no caminho que é o melhor, que é o plano dele pra gente. Deus abençoe vocês e que seja uma palavra que encontre aí uma terra firme e boa no coração de vocês e frutifique em nome de Jesus.